esperando, estamos te aguardando. Aleluia. Senhor, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor. Aleluia. Bom dia a todos. Paz seja com todos, amém? Dê um abraço, ou cumprimente esse irmão que está do seu lado, como você se sentir à vontade, tá bom? Você está no melhor lugar da cidade, esteja feliz que nós estamos aqui aguardando o nosso rei voltar, em nome de Jesus, amém? Já cumprimentou seu irmão, pode se assentar em nome de Jesus, dando glória a Deus, aleluia, amém, aleluia. Obrigado a toda a equipe de louvor maravilhoso, já trazendo a presença do Senhor neste lugar, ou melhor, como a nossa querida irmã Erli ensinou na quinta-feira, deixando o Espírito Santo fluir neste lugar, amém? E hoje é um dia especial, creio que Deus vai falar muito conosco e vai tratar aos nossos corações. Antes de iniciarmos a palavra, eu gostaria de dar alguns recados importantes para vocês. Nosso culto de quinta, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, estamos aqui. E neste mês, tanto às quintas quanto aos domingos, estaremos falando sobre Pentecostes, sobre um relacionamento com o Espírito Santo, sobre como o Espírito Santo flui em nossas vidas. E quinta-feira a gente teve uma palavra maravilhosa com a Erli. Se você não esteve aqui na quinta e nem assistiu na sexta, vá lá no nosso canal no YouTube, assista. Que palavra abençoada, uma palavra muito rica, e nós sabemos que o Senhor tem fluído neste lugar, neste rio de vida, e vai fluir ainda mais neste mês em nome de Jesus, amém? E no domingo de Páscoa, domingo da ressurreição do Senhor, nós teremos um culto especial, um culto de ação de graças, um culto para falar da ressurreição do Senhor Jesus. Vamos ter uma esquete, uma peça rápida, alguns testemunhos. Vai ser um culto diferenciado, mas é muito importante a sua presença, e é um culto também muito importante para mostrarmos Jesus para quem não conhece. Então é muito importante estarmos, obrigado Margarete, convidando pessoas, todos os cultos, mas nesse em especial, que é um culto mais evangelístico, onde nós falaremos do sacrifício do nosso Senhor Jesus. Eu estava comentando ontem com alguns irmãos, o Natal, o nascimento de Jesus é uma bênção, mas o dia da sua ressurreição é a obra sendo completada, é algo tremendo. Tem muito segredo, e nós teremos esse culto especial domingo que vem. Quinta-feira às 8 horas e domingo um culto especial às 9h30. E amados, no sábado nós teremos uma vigília aqui, a vigília que os homens estão organizando, amém? Das 10 à meia-noite a nossa vigília aqui. Nós sabemos pelo horário que algumas pessoas ficam até receosas, mas conversem com a gente busca vocês, a gente depois vai todo mundo embora junto, de carro, levando a todos, tá bom? Mas vai ser bem interessante, uma vigília organizada pelos homens para toda a igreja. Nós iniciamos às 10, terminamos na meia-noite, aleluia? Amém? Vamos em frente, amados. E no dia 29 de maio nós teremos o nosso batismo nas águas, amém? Aleluia. Com certeza pessoas irão se batizar aqui, será um momento maravilhoso, marcante nas nossas vidas. Gostaria que todos vocês já separassem também seu dízimo e sua oferta, enquanto eu leio um texto sobre batismo, para fixar isso bem na nossa mente, tá? Está em Mateus capítulo 3, verso 13. Enquanto vocês separam as suas ofertas, seus dízimos, eu vou lendo. Diz assim: Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixa assim, por enquanto convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba, pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é meu Filho amado, de quem me agrada. Amém?
Jesus cumpriu tudo o que era para ser feito e Ele nos deu exemplo. Se nós cremos nele, o batismo para nós é uma escolha maravilhosa. E nada nos impede se nós cremos que Jesus é o Senhor e Salvador. E saiba que no dia que você decidir, se você se batizar aqui no dia 29, o céu também irá se abrir. E você com certeza ouvirá do Senhor que você é um filho amado e que Ele tem todo o prazer. Amém? Aleluia. Todos já separaram suas ofertas, seus dízimos? Amém? Levante sua oferta, seu dízimo. Se você não tem hoje, coloque a mão sobre o seu coração. Sobre o batismo ainda, perdão. Quem for se batizar, quem quiser se batizar, dê o nome pra gente. A gente vai começar as aulas provavelmente no último domingo do mês, mas já deu os nomes pra gente, para nós nos organizarmos. Amém? Aleluia. Todos, sua oferta, ou com a sua mão no coração. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua casa, na Tua presença, Senhor. Já sentimos aqui, Senhor, o fluir do Teu Espírito, Pai. Sabemos que o Senhor está aqui, que o Teu Espírito irá agir, Senhor, nesta manhã. Senhor, nós oramos por todos que estão, Senhor, aqui presentes, por aqueles que estão assistindo de casa. Senhor, nós queremos, Pai, Senhor, as Suas ofertas, Senhor, os dízimos, Pai, tem mantido esse lugar, Senhor. Pessoas irão ser batizadas dia 29 de maio. E todos aqui, Senhor, têm parte nessas vidas, pois estão, Senhor, mantendo essas portas abertas, Pai, Senhor. Que nós possamos ver pessoas transformadas, Senhor, pessoas, Senhor, decidindo publicamente por Ti, Senhor, no dia do batismo, Pai. Nós nos alegremos nisso, Pai. Nós consagramos, Pai, Senhor, todas as ofertas, dízimos, Pai, Senhor, e todo o coração que tem sido voluntário, Senhor, na Sua obra, Pai. E nós queremos, Pai, Senhor, que esta igreja, Senhor, continuará, Senhor, firme, Senhor, falando sobre Ti, Senhor, até que o Senhor venha. E todos aqui estarão preparados, Senhor, com o seu azeite cheio, Senhor, para quando o Senhor venha, o Senhor nos encontre, Senhor, cheios do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Venha ao altar do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Para ministrar a palavra hoje, gostaria que todos nós recebêssemos com muita alegria nosso querido irmão, pastor auxiliar da nossa igreja, Everson Muniz. Amém. Aleluia, glória a Deus, amém? Amém. Irmãos, é um prazer estar novamente aqui com vocês nesta manhã. Quero aí primeiro agradecer a Deus por essa oportunidade de poder ministrar a Sua palavra aqui junto com vocês. Agradecer a liderança da nossa igreja, pastor Rogério, pastora Terezinha, pela confiança em nós depositada, amém? Irmãos, eu gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias lá em João, Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 1. João 21, do 1 ao 17. Irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é Pedro, um servo restaurado. Amém? Hoje nós vamos aprender um pouco com esse homem que amava a Deus. Irmãos, João 21, 1 nos diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: Lancem a rede ao lado direito do barco e vocês encontrarão.
eles a lançarão e não conseguiu recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos. Depois que ressuscitou dos mortos, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Realmente mais do que estes? Disse-lhe ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, diante da tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, meu Pai, de trazer, meu Pai, esta palavra para a tua igreja. E eu me coloco, Senhor, humildemente diante de ti, Senhor, e peço: usa a minha vida, Senhor, apesar de mim, apesar das minhas falhas, meu Pai, apesar, meu Pai, dos meus pecados, Senhor, eu peço e clamo a ti, meu Pai, que eu seja um vaso em suas mãos, meu Pai, que não seja eu, mas que seja, Senhor, o teu Espírito, meu Pai, falando aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Irmãos, eu gostaria que vocês deixassem suas Bíblias abertas. Quem tem papel e caneta, deixa também aí no jeito. Quem anota no celular também, que é muito importante, né? Nós trazemos um bloquinho de anotação, é muito bom, é válido, porque muitas vezes a nossa memória é falha. E quando nós ouvimos e escrevemos, a nossa aprendizagem é maior. Amém? Irmãos, e para início dessa ministração, eu gostaria de apresentar a vocês, irmãos, o apóstolo Pedro. Ele, irmãos, que representa de forma precisa as principais características humanas. Pedro, irmãos, ele é um verdadeiro arquétipo. O que é essa palavra fria aí, arquétipo? É uma palavra muito usada, irmãos, na psicologia e na psicanálise. Essa palavra, ela quer dizer o quê? Que é um modelo, é uma referência. Então, Pedro, ele é uma referência, ele é um modelo referente à natureza humana. Amém? Irmãos, Pedro era um homem de altos e baixos, avanços e recuos. Um homem de escaladas e declínios. Ele era filho de João, irmão de André, não o nosso André aqui, mas do outro André. Ele nasceu na cidade de Betsaida. Ele era, irmãos, um empreendedor do ramo da pesca. Ele era casado. Quem era este homem? Quem era Pedro? Se você nesse momento fazer uma reflexão na sua mente. Quem é você? Eu sou Ederson, filho do Luiz e da Edileuza, nascido em Brasília, que migrou para São Paulo para tentar uma vida melhor. Me converti no ano de 95 numa escola bíblica de férias. Estudei administração, trabalho na área de coisas de uma indústria química. Casado com a Silvana, pai do Heitor e da Heloísa. São Paulino, na vitória ou na derrota, mesmo tomando de 4 do Palmeiras.
Este sou eu. Sou Ederson. E você? Quem você é? Irmãos, este homem, Pedro, ele simboliza a nossa humanidade. Ele simboliza a nossa instabilidade. Irmãos, Pedro foi capaz de fazer uma das profissões de fé mais robusta de todos os tempos, declarando que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. Você vai encontrar isso lá em Mateus 16:16. Para logo em seguida deixar-se ser usado por Satanás e tentar evitar que Jesus cumpra o seu propósito de ir à cruz. Você vai encontrar isso lá em Mateus 16:21-23. Ele tinha, irmãos, uma fé robusta, capaz, irmãos, de andar sobre as águas mediante a ordem de Jesus. Mas em seguida, irmãos, ele perde o foco de Jesus. E mediante as circunstâncias adversas, ele cai. Você vai encontrar esse relato lá em Mateus 14, do 22 ao 31. Este homem foi capaz, irmãos, de fazer juras de fidelidade a Jesus Cristo, para em seguida negar a Cristo. Nós encontramos, irmãos, essas juras de fidelidade lá em Mateus 16:22. Só que ele nega. Você vai encontrar a negação dele lá em Lucas 22:54-71. E diga-se, irmãos, de passagem, que para demonstrar fidelidade foi uma vez, mas para negar foram 3. E, irmãos, este homem, Pedro, este arquétipo da natureza humana, ele está, irmãos, entranhado em nós. O coração dele, irmãos, bate no meu peito. E sem medo de errar, eu digo que ele bate também no seu peito. O sangue dele, irmãos, corre em nossas veias. Nós temos o DNA de Pedro. Nós somos Pedro. Eu e você. Amém? Dito isto, irmãos, e após lermos aqui a Sagrada Escritura, eu quero iniciar essa ministração de uma maneira um pouco diferente. Nós lemos logo no começo João 21, do 1 ao 7. Irmãos, João 21, de 1 a 17, ele é o final desta ministração. Não o começo. É a parte de exposição final que o Espírito Santo me orientou a trazer aqui para vocês. E nós, irmãos, vamos aprender que o que Jesus fez com Pedro, Jesus pode fazer comigo e com você. Vamos conhecer um pouquinho mais Pedro, irmãos. O primeiro relato bíblico de Pedro na Bíblia, você vai encontrar lá em Lucas 5. A Bíblia relata lá em Lucas 5 que os pescadores, inclusive Pedro, voltaram de uma pesca sem resultado. E Jesus, de forma intencional, sobe ao barco de Pedro e o ordena: tome um pouco de distância. E ali aquele barco se tornou um palco, se tornou um púlpito. E dali Jesus ensinou a multidão. Depois de ministrar a palavra, Jesus ordenou que Pedro lançasse as redes. Irmãos, esse foi o primeiro encontro de Pedro com Jesus. A Bíblia não relata isso, mas eu particularmente acredito que Pedro, naquele momento, ele foi incrédulo. Porque ele tinha passado a noite toda tentando pescar. Não conseguiu pescar. Pela manhã, Jesus usa o barco de palco. E durante o dia, Jesus ordena a Pedro ir lançar as redes. Irmãos, naquela região, não se pesca de dia. A pesca se faz à noite. Por isso que eles foram à noite. E eles não pegaram nada. Absolutamente nada. E Pedro, com a sua natureza humana, provavelmente deve ter pensado: esse cara está de brincadeira, né? Pô, eu sou pescador, experiente, vivido. Não pesquei nada à noite. Você acha que de manhã eu vou pescar? Mas ainda assim, irmãos, a fé se acendeu no coração de Pedro. E novamente ele profere ali
uma profissão de fé robusta. Lá em Lucas 5, a parte B. Coloca pra gente aí, Duda, por favor. Lucas 5, a parte B. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Ele reconhece a autoridade de Jesus e lança as redes. E quando ele lança, irmãos, as suas redes, elas são cheias de tal modo que quase se rasgam, que quase o barco vai a pique, quebrando toda razão humana naquele milagre. E Pedro, irmãos, um homem assim como eu e como você, percebe que ele está ali vivendo um milagre. Ele tem o seu primeiro encontro com Jesus. O que Pedro faz? Se prostra diante de Jesus. E novamente, irmãos, Pedro era bom, Pedro era o cara. Ele faz uma profissão de fé robusta novamente. Lá em Lucas 5:8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Ele reconhece a autoridade de Jesus e ele reconhece a sua limitação humana, pecadora, sua essência pecadora. Que nem o Marcelo gosta de falar, a essência adâmica, né, Marcelo? A sua essência de Adão. Amém? E durante, irmãos, deixa eu pegar aqui. E Jesus, irmãos, neste momento, faz uma reviravolta na vida de Pedro e torna um pescador de peixes um pescador de homens. Pedro, irmãos, ele se torna ali naquele momento um discípulo, para mais tarde se tornar um apóstolo. Não um apóstolo qualquer, irmão, mas o apóstolo que iria liderar os demais 11. Nesta caminhada com Jesus, irmãos, Pedro vê diversos milagres de Jesus. E durante, irmãos, todo este processo, Jesus discipula Pedro e de forma enfática ele ensina a Pedro que toda revelação vem de Deus e que tudo ocorre pela graça de Deus, não pela capacidade física e intelectual de Pedro, minha ou sua. Nós vemos isso muito bem detalhado lá em Mateus 16:17. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Irmãos, Jesus é claro. A revelação veio de Deus, não veio do coração de Pedro. E nesse momento, irmãos, Jesus, ele profetiza sobre a vida de Pedro. Ele diz lá em Mateus 16, do 18 ao 19: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado dos céus. Irmãos, Mateus 16, 18 a 19, esta passagem, irmãos, é um dos fundamentos da fé cristã. É um dos fundamentos da igreja. E nós, irmãos, precisamos ter muito cuidado para fazermos, irmãos, a correta interpretação desta passagem. O que na teologia a gente chama de exegese, que nada mais é do que interpretar de forma adequada a palavra de Deus, de forma correta. Irmãos, e nesse versículo, irmãos, a teologia nos dá 3 respostas possíveis. Amém? A primeira questão que a gente precisa verificar aqui, qual que é? Jesus diz: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E eu pergunto para vocês: quem é esta pedra que a igreja está edificada? Quem é esta pedra? Como eu disse, irmãos, a teologia nos dá 3 opções. A primeira, a mais conhecida, a mais clássica, é o quê? Que Pedro é a pedra. Hoje temos quase 1 bilhão de pessoas no mundo que creem nisto, que Pedro é a pedra da igreja. São os nossos irmãos católicos. Nossos irmãos católicos têm Pedro como primeiro papa.
e consequente fundador da igreja. Amém? Segundo, para alguns, a pedra é a própria declaração de Pedro. A declaração que Pedro fez é a própria pedra. Só que também, irmãos, é uma visão equivocada. E nós, que nascemos numa igreja neopentecostal, que se tornou uma igreja pentecostal, e que está no processo de se tornar uma igreja reformada, interpretamos que esta pedra citada aqui é o próprio Jesus Cristo. Pedra essa que edifica a igreja. E nós, irmãos, fundamentamos isso fazendo a interpretação, fazendo a exegese adequada desse texto bíblico. E aqui, irmãos, neste momento eu vou precisar muito da atenção de vocês, porque eu demorei para entender isso. Não é algo de simples ensinamento, nem de simples entendimento. Nós precisamos ficar muito atentos nesta passagem. E para isso, irmãos, a gente precisa recorrer ao original deste texto que foi escrito em grego. Porque a nossa língua portuguesa, infelizmente, na tradução, ela perde algumas nuances muito importantes. No grego, irmãos, Pedro tem um trocadilho. Pedro é Petrus em inglês. Em grego. E Petrus, no grego, ele significa fragmento de pedra, cascalho, brita, como você preferir chamar, que sai de um maciço rochoso, de uma pedra única. E pedra, em grego, ele é petra, que, como eu disse, ele é um maciço rochoso, ele é único, ele é forte, ele é soberano, é inabalável essa pedra. E Jesus diz o que, irmãos? Ele diz o que? Vamos voltar lá? Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu lhe digo que você é Petrus, fragmento de pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Amém? Jesus, irmãos, nos ensina isso. E ele diz imediatamente que será edificado sobre a pedra, sobre a petra, que é a pedra inabalável, que é o próprio Jesus Cristo, a pedra que edifica a igreja. Amém? E, irmãos, nessa passagem ainda a gente tem um outro contexto muito importante. Aí a gente vai ter que voltar novamente lá para as nossas aulas de português do ensino médio. Nesse versículo, irmãos, é usado um pronome demonstrativo. Ederson do céu, que palavrão é esse, Ederson? Pronome demonstrativo. E sobre esta, o pronome demonstrativo aqui é esta. Amém? E esta é usado quando? Nós podemos usar esta e essa. Quando que usamos cada uma? Pela norma culta do português, irmãos, usamos esta quando o que está sendo demonstrado está perto da pessoa que fala. E essa é quando está sendo demonstrado do algo longe da pessoa. Vou usar como exemplo aqui essa chave do meu carro. Esta chave essa chave. Amém? Esta e essa. Irmãos, a diferença, ela é sutil, mas ela é muito importante. Teco, sobe aqui. Para de anotar aqui e me ajuda aqui. Vamos improvisar aqui. O Marcelo aqui vai representar Pedro. Fica de frente para mim, Teco.
Pedrão. Eu vou representar Jesus, amém? Irmãos, Jesus vira para Pedro e diz o quê? E digo que você é Pedro, é Pétros, é fragmento de pedra. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Irmãos, Jesus não disse: Pedro, fragmento de pedra, sobre esta pedra eu edifico a minha igreja. Esse não foi o ensinamento de Jesus. Valeu, legal. Não é sobre essa pedra, é sobre esta pedra, Jesus Cristo, amém? Embora estejamos nos tornando uma igreja reformada, temos uma igreja com raízes pentecostais que pode bater uma salva de palmas para Jesus? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, e aqui nós aprendemos essa essência. Irmãos, Jesus é o fundamento da igreja. Não existe outro fundamento a não ser Jesus Cristo. Amém? Irmãos, nós aprendemos aqui também que Ele é o dono da igreja. A igreja não é minha, a igreja não é do Marcelo, a igreja não é do Lucas, a igreja não é do pastor Rogério, não é da pastora Terezinha. A igreja é de Jesus Cristo, pois Ele que comprou com seu próprio sangue, quando foi lançado no maldito madeiro. Amém? Aprendemos ainda aqui, irmãos, que Jesus é o edificador da igreja. Só Jesus que edifica a igreja, irmãos. Eu vou dizer algo, irmãos, que pode parecer um pouco duro, mas é uma grande realidade. Jesus não precisa de mim e não precisa de você para edificar a sua igreja. Ele faz isso, irmãos, independente da nossa capacidade intelectual, da nossa capacidade financeira, dos nossos dons, dos nossos talentos. Amém? Irmãos, se alguém acha, não, porque a igreja está crescendo, porque eu estudo muito a Bíblia, eu tenho uma excelente interpretação, uma exegese perfeita, porque eu já estudei, fiz o curso A, o curso B, o curso C, sou teólogo, tenho mestrado, doutorado. Engano. Ou se você acha, não, porque eu sou um homem próspero, eu sou uma mulher próspera, eu dou ofertas altas, meu dízimo é o mais alto da igreja, e a igreja está aberta por causa do meu dízimo, por causa da minha oferta. Mentira! Não é por causa disso que ela está aberta. Não, a igreja está aberta porque eu toco muito bem os instrumentos, eu tenho uma voz perfeita, eu sou um excelente cantor, eu tenho um talento enorme. Mentira! A igreja não está edificada porque alguém toca muito bem o instrumento ou tem um dom de voz, um dom de canto maravilhoso. Não é por isso. Ou então nós acharmos que é por causa de um método que nós viemos adotar. Não, a partir de agora pintamos a igreja de preto, agora sim a igreja vai estar cheia, pregamos em cima de um tambor, e com o tambor agora a igreja vai crescer, porque esse é o método do momento. Agora nós transmitimos no YouTube, temos página no Facebook, temos página no Instagram. Tudo isso é bom, irmãos, mas nada disso garante a edificação da igreja. A edificação da igreja, ela vem por Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Não estou aqui, irmãos, com isso falando que essas coisas são ruins. Não é isso. É que não é este o fundamento da igreja. Irmãos, mais de 2000 anos passados desde a morte e ressurreição de Jesus, desde o nascimento de Jesus, a igreja foi perseguida inúmeras vezes, por muitos reis, por muitos governos, e a igreja se mantém firme. Irmãos, pode vir a perseguição que for, a igreja se manterá firme. Irmãos, eu e você não podemos produzir salvação. Eu e você não convencemos pessoas. Nós influenciamos e permitimos um ambiente para que o Espírito Santo haja em nossas vidas. Amém? E assim, irmãos, eu preciso concordar com uma frase de um homem muito temente a Deus. Ele era chamado de príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon. Ele tem uma frase, irmãos, que é muito forte. Diz assim: é mais fácil um leão se tornar um vegetariano
do que acreditar que uma alma sequer possa ser salva, senão pelo poder do nome de Jesus, pela obra do Espírito Santo. Amém? Irmãos, é mais fácil eu me tornar um vegetariano. Eu sou um carnívoro nato. Gosto de um churrasco. Não abro mão. Do que eu e você podermos salvar alguém. Amém? Irmãos, Jesus, ele é o protetor da igreja. O versículo é muito claro: as portas do inferno não prevalecerão. Não tem pobreza, não tem guerra, não tem perseguição, não tem prisão, não tem nada que possa destruir a igreja do Deus vivo. Amém? Ainda, irmãos, lá em Mateus 16, Jesus aponta que ele deveria ser morto, crucificado e ressuscitar para que seu propósito fosse concluído. E neste momento, irmãos, o que Pedro diz? Mateus 16, 22. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor! Isso nunca te acontecerá, Senhor! E de imediato, irmãos, Jesus corrige Pedro, que se permitiu ser usado por Satanás. Mateus 16, 23. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás! Você é uma pedra de tropeço. É um Petrus, é um fragmento de pedra para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas dos homens. Irmãos, até hoje eu vejo alguns cristãos dizendo: mas por que Jesus foi crucificado? Jesus não poderia ter sido crucificado. Irmãos, era um propósito. Era necessário Jesus passar pelo madeiro para que eu e você tivesse o relacionamento restabelecido com Deus. E aqui, irmãos, fica evidente que a igreja é edificada em Jesus, não em Pedro. Pedro é falho, limitado e pecador, como eu e você. Mas note, irmãos, ainda aqui, olha que interessante, que Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Ele não disse: para trás de mim, Pedro. Ele disse: para trás de mim, Satanás. Pois, irmão, Pedro é discípulo. E Jesus quer que todos estejam com eles. E assim, Jesus é conosco. Apesar de nossas falhas, ele nos quer com ele. Então, irmãos, quando alguém chegar próximo de você, em pecado, em ato falho, não diga: afasta-te de mim, alcoólatra. Afasta-te de mim, adúltero. Afasta-te de mim, drogado. Não, irmãos. É Satanás que tem que sair da vida dele. E ele está junto conosco. Irmãos, nós trabalhamos com pessoas. E é desafiador. Não é fácil. É desafiador trabalharmos com pessoas. Mas nós nunca podemos perder o nosso propósito de levar vidas ao encontro real com Jesus Cristo. Amém? 6 dias depois deste fato aqui, Jesus vai a um monte com Pedro, Tiago e João para orar. E neste momento ali, irmãos, a glória de Deus se manifesta. É a chamada transfiguração. Enquanto Jesus ora, os discípulos dormem. E Pedro, no meio da noite, ele acorda, irmãos. E ele olha na direção que Jesus estava e ele vê Jesus, Moisés e Elias com Jesus. E nesse momento, Pedro comete outro erro. E equipara Jesus a Moisés, que era o representante da lei, e a Elias, que era o representante dos profetas. Você vai encontrar tudo isso detalhado lá em Mateus 17, do versículo 1 ao 8. Medite com calma depois na sua casa. Irmãos, e Pedro, por causa da sua natureza falha, comete novamente este erro. Mas Jesus, irmãos, ele é único, ele é singular. Pedro demonstra novamente nossa visão limitada. E este, irmãos, era o motivo pelos quais Jesus falava por parábolas. Isso também se aplica a nós. Por muitas vezes, irmão, nós agimos igual a Pedro. Jesus falava por parábolas, irmão. Vocês vão ver lá em Mateus 13, 13. Por essa razão eles falam por parábolas, porque vendo, eles não veem. E ouvindo, eles não entendem. Jesus é claro, mas Pedro não consegue entender.
E aqui, irmãos, nós aprendemos ainda nessa passagem da transfiguração algo muito importante. Na nossa cultura evangélica brasileira, muitas vezes nós ouvimos o quê? Que se tivermos mais milagres, nós iremos crer mais. Amém? Por muitas vezes a gente escuta isso. Então, se tiver mais milagre, vamos crer mais. A igreja vai estar mais forte, a igreja vai crescer mais. Mas, irmãos, eu tenho uma coisa para te dizer. Isto não é verdade. Em Mateus 17, de 1 a 8, que a gente acabou de ler, aliás, que eu acabei de comentar, nós temos 3 gerações representadas lá no monte. A da lei com Moisés, a dos profetas com Elias e a da graça com Jesus. Irmão, se você ler a sua Bíblia, no período de Moisés, no período de Elias, no período de Jesus, irmãos, nunca se teve tanto milagre registrado, tal qual nessas 3 gerações. E ainda assim, irmãos, muitos não creram. Irmãos, Moisés abre mar, e cai maná, em nuvem de dia, coluna de fogo à noite, e bate na pedra, sai água, e as pragas. Elias, um machado que flutua, e cura um, cura outro, e o carro de fogo. Irmãos, tem mais milagre do que isso? Mais milagre do que Jesus fez. Curou cego, curou coxo, curou endemoniado, libertou o demoniado. Olha a quantidade de milagres que temos aqui, irmãos. E ainda assim, irmãos, eles não creram. E agora eu tenho certeza que você vai saber me responder de onde que vem a fé. Irmãos, a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. A minha versão está um pouquinho diferente. Coloca aí pra gente, Duda. Romanos 10, 17, por favor. Diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Deus. Irmãos, a fé é edificada na palavra, não em milagres. Irmãos, eu já vi aqui na nossa igreja mesmo. Eu nunca vou esquecer 2 relatos. Uma pessoa que se levantou de uma cadeira de rodas aqui, e de uma outra pessoa que estava com uma bactéria no olho. O olho estava sendo literalmente comido, de dentro para fora. O oftalmo já tinha desenganado o olho daquela pessoa. Você vai ficar cego, você vai perder seu globo ocular. Essa pessoa foi curada aqui. Cadê os 2? Irmãos, eu até hoje eu fico embasbacado por Deus ter me curado de uma carne esponjosa no nariz. Eu, quando criança, irmãos, eu sofria muito com uma carne esponjosa no nariz. Não me pergunte onde, não me pergunte quando. Eu sei que Jesus me curou. Porque eu fui na otorrino um tempo atrás, tenho um problema sério com renite. Eu tenho uma carne esponjosa aí, doutora? Não. Você não tem resquício nenhuma. E eu lembro que quando criança, no início da minha adolescência, minha mãe estava para marcar o procedimento médico para queimar, acho que é assim que se fala, não sei qual é o termo correto. E Jesus me curou. Não sei quando, não sei onde. Irmãos, uma carne esponjosa. Então, irmãos, não é por milagre, irmãos, é pela fé. E, irmãos, uma coisa importante. Lá em Lucas 9:31, que também remete a essa passagem da transfiguração, vemos a pauta da conversa entre Jesus, Moisés e Elias. Bem, estava lá, Jesus, Moisés e Elias. O que eles estavam falando? Lucas 9:31. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Irmãos, novamente ao português. Note que o verbo utilizado é qual é? Partida. E falavam sobre a partida de Jesus. Esse partida, irmãos, no original grego, é a palavra exodus, que é o mesmo verbo utilizado para o relato da libertação do povo de Deus das mãos de Faraó. Irmãos, Jesus, Moisés e Elias, eles estavam falando da realização do propósito de Jesus em Jerusalém, que era ser crucificado, amém? Em meu e em seu lugar. Onde Jesus, irmãos, quebrou
nossas cadeias e nos libertou. Amém? Só que, irmãos, aí nós temos um problema. Muitos naquela época estavam enquadrando Jesus como um milagreiro, um revolucionário, um rei humano. Mas em Lucas 9,44, Jesus é muito direto e explícito. Diz, Lucas 9,44. Por favor, Duda. Ouçam atentamente o que vou lhes dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. O próprio Jesus afirma: eu serei traído e serei entregue nas mãos dos homens. E isso ocorreu. Jesus foi traído, foi para a Via Crucis, foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou. Amém? E logo após, irmãos, todos esses fatos, Jesus, ele depois do que ocorre na transfiguração, Jesus, ele dá uma lição de humildade para os seus apóstolos. Jesus orienta Pedro e João quanto ao preparo da ceia da Páscoa judaica. É um quadro muito famoso, muito retratado, né? A ceia do Senhor, né? Ontem a gente fez um passeio lá para Embu das Artes. Era um festival de quadro de ceia do Senhor para tudo que é lado, né? E ali, irmãos, Jesus orientou Pedro e João quanto à organização. Mesa posta. Não sei se tão bonito igual a Celeste faz, mas a mesa estava posta. Tinha pão sem fermento, tinha cordeiro assado, tinha ervas amargas, tinha vinho. Ali, irmão, se encerrava a tradição judaica para iniciar-se a tradição cristã. Só que nesse momento, irmãos, começou a acontecer algo meio estranho. Começou lá um bochicho entre os discípulos lá. E aí, João? E aí, Pedrão? Quem que é maior de nós aí, hein? Quem que vai ser o mais importante aí? Quando Jesus, subir. E Jesus, irmãos, percebe isso. Quando Jesus percebe isso, de forma intencional, aproveitando uma tradição da cultura judaica, onde não era permitido sentar-se à mesa com os pés sujos, Jesus toma o lugar dos mais humildes dos servos. Irmãos, para que nós possamos entender a posição que Jesus tomou, eu vou ter que chocar um pouco vocês. Se nós formos trazer essa situação que Jesus se propôs para o tempo atual, Jesus foi lavar a privada. Era a função que ninguém queria fazer. Era a função que tinha a menor das honras. Importante, necessária, mas ninguém queria fazer. Ou alguém aqui levanta de manhã, hoje eu vou lavar a privada, glória a Deus, aleluia. Irmãos, Jesus, ele se colocou numa situação de menor. Ele pega a toalha, ele pega a bacia com a água e começa a lavar os pés dos discípulos ali, irmãos. E ali, irmãos, Jesus choca e escandaliza os apóstolos com essa sua atitude. E detalhe, irmãos, Jesus lavou de todos, inclusive de Judas, que viria a traí-lo. Então, irmãos, não tem acepção. Você vai encontrar isso muito bem detalhado lá em João 13. Depois, se você quiser, leia, medite na sua casa com calma. João 13. Irmãos, e novamente, irmãos, nós temos Pedrão aí. Neste momento, irmãos, a natureza limitada de Pedro, que é a mesma que eu e você temos, o leva a querer impedir a Jesus. Ele vira ali e fala: mas Jesus, Pedro está lá naquele momento, irmãos, ele chega, e fala: cadê? Me perdi aqui. Vi os 5 minutos ali da segunda, me perdi. Nesse momento, a natureza humana limitada de Pedro, que é a mesma que a minha e a sua, o leva a querer impedir a Jesus. Mas Jesus enfatiza que isso era necessário para que ele tenha parte com Cristo. Então Pedro, irmãos, ele tem uma brilhante ideia nesse momento. Jesus, já que é assim, me dá um banho inteiro. Me lava dos pés à cabeça. Irmãos, pessoas, precisamos ter paciência com elas. A Bíblia não relata isso, irmão, mas eu imagino Jesus. Pedrão.
É só para lavar os pés, Pedrão. Não é banho, Pedrão. Não é isso, Pedrão. Você está entendendo errado, Pedrão. Não é assim. Ele demonstra ali, irmãos, a limitação. Mas Jesus foi claro e disse que a gente só precisa lavar os pés. Irmãos, isso significa o que para nós na prática? Que todos aqueles que foram batizados já estão limpos. E o batismo, irmãos, ele ocorre uma única vez na nossa vida. É o nosso momento de confissão pública da nossa fé. Amém? E lavar os pés, irmãos, é algo que precisa ser feito diariamente. Quantas vezes ao dia vocês acham que eles se reuniam para comer? Pelo menos 2. E eles tinham que todas as vezes lavar os pés. Assim como nós precisamos todas as vezes, antes de irmos para a nossa refeição, lavarmos as mãos. E, irmãos, qual que é o simbolismo que nós temos aqui? Lavar os pés, irmãos, diariamente, simboliza a nossa necessidade diária de buscarmos a santificação. Santificação, irmãos, é um processo diário. Teco, como é que é a frase do Billy Graham que você falou ontem lá no grupo de homens? A salvação é de graça, mas o discipulado custa a nossa vida. A salvação é de graça, mas o discipulado custa a nossa vida inteira. Irmão, santificação é um processo diário. Todo dia, irmão, nós precisamos lutar contra a nossa carne, irmãos, e nos separarmos. E com isso, irmão, nós tivemos aqui instituído a ceia do Senhor, que marca a transição do judaísmo para o cristianismo. Amém? Aleluia. Irmãos, eu vou ter que adiantar um pouco aqui. Eu tento, irmãos, ser breve, mas é difícil, irmãos, porque a palavra de Deus ela é perfeita. Eu não consigo fazer uma ministração se eu não estiver embasado na Bíblia, irmãos. Por isso que tem muito versículo, porque é o que interessa. Amém? E Pedro, irmãos, ele vai mais à frente negar Jesus, conforme Jesus tinha profetizado. Jesus, irmãos, ele vai para o madeiro, ele vai para a cruz. E nesse momento, irmãos, Jesus, após ter ressuscitado, ele vai ao encontro dos homens. E o meu objetivo, irmãos, com essa ministração, não é condenar a Pedro, não é julgar a Pedro, não é condenar a mim, não é condenar a você, não é julgar a mim, não é julgar a você. Mas sim criarmos em nós a consciência de que a nossa natureza humana ela é falha. Ela é falha, irmãos. E após, irmãos, Pedro ter negado a Jesus, que foi o início lá da nossa leitura, note que Pedro, ele não perde uma característica que ele tinha nele, que era a liderança. Pedro era um líder nato. João 21, 3. Por favor, Duda, coloca aí pra gente. João 21, 3. Vão pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Irmãos, nota de rodapé aqui. Ore pela liderança da sua igreja. Líderes, fiquem atentos às suas vidas, pois nós nos tornamos espelho e referência para muitos. E Pedro, irmãos, por uma atitude dele, levou uma multidão com ele. Após Pedro negar a Jesus, Pedro abandona a sua fé e leva consigo várias outras pessoas. E apesar, irmão, de todos os erros e falhas de Pedro, Jesus quer encontrar com Pedro. E olha lá, João 21, 5. E ele lhes perguntou, ele quem? Jesus. Filhos, vocês têm algo para comer? Irmãos, note que Jesus vira para eles e fala, filhos, vocês têm algo para comer? Irmãos, se sou eu aqui nessa situação, muitas vezes nós, com alguém que pisou no nosso calo, você reencontra aquela pessoa, o que nós normalmente fazemos? Seu safado sem vergonha, seu cara de pau, seu pecador. Coloca aqui caveirinha, hashtag, aqueles símbolos lá de palavrão lá. Nossa tendência, irmãos, é sempre essa. Seu sem vergonha, você não tem vergonha na tua cara. Não, irmãos, essa não foi a atitude de Jesus.
Jesus, irmãos, carinhosamente: filhos, tem algo para comermos? E eles responderam que não, Jesus, não temos. Irmãos, Pedro desistiu de Jesus. Eu posso desistir de Jesus. Você pode desistir de Jesus. Mas Jesus Cristo jamais desistirá de você. Aleluia! E ao lado de Pedro, irmãos, estava João. João, irmãos, era um homem diferente de Pedro. João era um homem mais ponderado. Era um homem que tinha uma inteligência emocional avançada. E o que João faz? Lá em João 21:7. João 21:7, Duda, por favor. O discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. E aí, irmãos, a natureza humana de Pedro aflorou novamente. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia retirado, e lançou-se ao mar, irmãos. Muito Pedro isso, irmãos. Ele se lança ao mar. Ele não pensa duas vezes. Ele se lança ao mar de forma intensa, de forma única. E ao chegar na praia, irmãos, Pedro se depara com o quê? Com o mesmo cenário. O mesmo cenário que ele negou a Cristo. Tinha braseiro, tinha pão. E Jesus, irmãos, ele é tão cuidadoso conosco, ele é tão perfeito, que além de curar o nosso espírito, ele quer curar, irmãos, a nossa alma, a nossa psique. Jesus é perfeito, irmãos. Jesus nos preocupa com todas as áreas da nossa vida. E o que Jesus fez? Colocou Pedro, irmãos, no mesmo cenário ao qual ele negou. Jesus reencontrou Pedro no mesmo cenário ao qual Pedro se converteu, que foi num barco pescando. Jesus é cuidadoso. Jesus, irmãos, quer nos curar, irmãos, espiritualmente, mas também a nossa alma. Então, se você algum dia, irmãos, passou por um trauma terrível, algo difícil, uma agressão física, emocional, irmãos, eu declaro que Jesus quer curar isso em sua vida. Jesus se preocupa conosco, irmãos, inteiramente. E ali, irmãos, ele foi colocado no mesmo cenário. E, irmãos, indo aqui para a reta final, vou precisar de mais 5 minutos. Preciso da compreensão de vocês. Jesus, irmãos, confronta Pedro. E aqui, irmãos, nós temos novamente uma passagem que é crucial para a igreja, para nós como cristãos que somos. E precisamos ter cuidado para fazermos a interpretação correta da palavra de Deus. Isso, irmãos, está lá em João 21, do 15 ao 17. Eu vou pedir para que você abra lá, por favor. 21, João, capítulo 21, versículo 15 ao 17. Olha que interessante, irmãos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, segunda vez: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Ah, irmãos, na terceira vez Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse o Senhor Jesus, e lhe disse Pedro: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. E, irmãos, infelizmente, o nosso idioma português ele tem limitações. Porque aqui, você pode notar comigo que aparece diversas vezes a palavra amar. E amar, irmãos, no grego, ele tem 2 significados, 2 escritas básicas: ágape e filéu. Ágape, amor incondicional, amor perfeito, amor sem falhas, o amor do próprio Deus para conosco. E amor filéu, que é o amor que nós conseguimos amar.
um amor falho, um amor imperfeito. Que se preocupa sim, mas ele é falho, ele é imperfeito. Irmãos, e a gente viu aqui que Jesus questionou 3 vezes Pedro. Vemos aqui, irmãos, que a graça de Jesus é maior do que qualquer um dos nossos pecados. Irmãos, quantas vezes Pedro negou a Jesus? Quantas vezes Pedro negou a Jesus, irmãos? Quantas vezes Jesus questionou Pedro? Irmãos, note, não é só uma questão espiritual. Deus está tratando do caráter de Pedro. E, irmãos, Jesus derrama a sua graça. Importante, irmãos, nós não podemos usar a graça de Deus como desculpa para vivermos em pecado. Hoje tem um movimento aí maldito que diz a hipergraça, que pode tudo, vale tudo, ninguém é de ninguém, no nada, tá tudo certo, é tudo bom, tá valendo tudo, você indo uma vez por semana na igreja, tá tudo certo. Irmãos, mentira. Irmãos, nós vemos lá novamente, lembra do processo de lavar os pés? Diariamente. A santificação é algo que nós devemos buscar diariamente. E, irmãos, nós precisamos, irmãos, de forma definitiva, entendermos que nós não somos melhores do que ninguém. Você notou que lá no comecinho do versículo 15, Jesus diz, você me ama realmente mais do que estes? Por que Jesus falou isso, mais do que estes? Porque, irmãos, Jesus queria abaixar um pouco a bola de Pedro. Pedro antes tinha falado para ele, não, Jesus, estou contigo e não falho, estou contigo. Eu sou o cara, conte comigo. Tamo junto. Mas na primeira oportunidade, irmãos, ele abandonou. E nós precisamos, irmãos, temos esse choque de realidade. Precisamos sermos humildes e reconhecermos as nossas limitações. E aí, irmãos, eu vou precisar novamente da sua atenção. Lembra que eu falei do ágape e do filéu? E no original grego, irmãos, aqui é muito interessante. No original grego, no primeiro questionamento de Jesus, Jesus vira para Pedro e fala: Petros, fração de pedra, agapames. Pedro, você me ama com amor ágape, com amor pleno, com amor único, com amor puro, com amor inabalável? O que Pedro responde? Filose. Jesus, eu te amo, mas com o amor humano, com o meu amor limitado. E na segunda vez que Jesus questiona Pedro, novamente, irmãos, Petros, agapames. Pedro, você me ama com amor inabalável, com amor puro, com amor que não tem erro? E Pedro, filose, eu te amo com o amor limitado que eu tenho, Senhor Jesus. Mas você notou que no terceiro, Pedro fica magoado? Por que Pedro fica magoado, irmãos? Porque Jesus muda o verbo. No terceiro questionamento, Jesus não usa o ágape. Jesus diz a Pedro: Petros, fileis-me. Pedro, será que ao menos com o amor humano limitado que você tem, você me ama? E aí ele se magoa, irmãos. Porque ele percebe a sua incapacidade de ter um amor perfeito igual ao de Jesus. Irmãos, um dos amores mais admiráveis que nós temos, irmãos, e a Bíblia cita até isso, é o amor de uma mãe para com um filho. Alguém aqui já ouviu uma história de uma mãe que abandonou um filho? Alguém já viu a história de que uma mãe abandonou um filho? Quem ouviu a história de que uma mãe abandonou um filho? Levanta a mão. Pode levantar, irmão, não precisa ter medo não. Alguém já ouviu uma história que uma mãe matou um filho? Irmãos, esse é um dos amores mais puros que nós temos, que é um amor filéu de uma mãe para com o filho. E ainda assim pode ter falhas. Mas o amor, irmãos, que Jesus tem para nós, irmãos, ele é perfeito. E nesse momento, irmãos, Jesus restaura Pedro, restaura também, irmãos, o que? O seu ministério. Porque nos 3 questionamentos de Jesus a Pedro, ele instrui o que a Pedro? Apacente as minhas ovelhas. Jesus disse: Pedro, apacente as suas ovelhas.
Não, irmãos, porque a igreja, o corpo de Cristo, ele pertence a Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Vamos dar uma salva de palmas para quem quer ser digno de toda a honra e todo o louvor. Para você que nos acompanha online, permita-me declarar a bênção de Deus sobre a sua vida. Sentimos a sua falta. Gostaríamos que você estivesse aqui presente conosco. Se você tiver disponibilidade, venha quinta-feira conosco a partir das 8 horas cultuar conosco. Fique na paz. Amém?